capítulo 5, a partir do versículo 1. É um privilégio muito grande sermos habitação de Deus. Amém, irmãos. com certeza. Sabe, é uma coisa que só Ele pode fazer com o seu amor incondicional. É um privilégio você saber que mora dentro de você um Deus que é soberano. Aleluia. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita, 2 Coríntios capítulo 5. Eu falei primeiro? Segundo, né? Isso, vamos começar de novo. Vamos fazer o seguinte. Vamos subir um pouquinho, começando do capítulo 4, a partir do versículo 16. Aí já emendamos no capítulo 5, amém? Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa feita, casa não feita por mãos, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso neste tabernáculo gememos aspirando por sermos revestidos da habitação celestial. Se todo o tempo formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, diz amém. 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 Sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Hoje nós iremos trabalhar dentro desse contexto de 2 Coríntios capítulo 5. E tem algumas coisas interessantes que tem que ser levado em consideração. Por exemplo, ele nos dá algumas advertências de como que o crente tem que ser. Ele começa falando no versículo 16 do capítulo 4,
Por isso não, vamos lá, por isso não desanimamos. Por que nós não desanimamos? Por causa da grande convicção que nós temos. Amém. A nossa certeza, irmão, é que viver para nós pegamos o exemplo e as palavras do apóstolo Paulo. Viver para nós nesse mundo é lucro, mas estar com Cristo é muito melhor. Glória a Deus. E ele começa falando aqui: não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que seria isso? Que tipo de palavra o apóstolo está usando para nos orientar? Ele está falando, irmão, que essa carcaça, isso que nós chamamos de corpo, de matéria, a tendência dela é envelhecer, é murchar, é secar. É por isso que eu vou dar um conselho aqui, serve para mim também. É bom nós tratarmos o nosso corpo físico. Quando nós não fazemos isso, pecamos contra Deus. Pecamos contra Deus. Porque nós somos moradas dele. Mas quanto mais nós vamos envelhecendo exteriormente, o homem interior, ele vai renovando, porque aquilo que está interno em nós é muito mais poderoso. Enquanto você vai envelhecendo e seus dias vão ficando gastos e notório, a manifestação do Espírito Santo, ela vai aparecendo, aflorando em nós. É por isso que mesmo que nós venhamos envelhecer, mesmo que se essa matéria viesse corromper, todos os dias, pastor, o homem interior vai se renovando na presença de Deus. Aleluia. E isso não é para nos deixar triste. As rugas não são para deixar triste. Glória As rugas são sinais de que nós estamos indo passo a passo de encontro com aquele que nos transformará num corpo glorificado. Aleluia. É por isso que ele fala aqui, olha, pelo contrário, mesmo que eu gostaria, a linguagem da pastora é muito melhor que a minha, na Bíblia dela. Fala aí, pastora. Olha que interessante. Por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. Dia a dia. Amém? Glória Amém. a Deus. Mesmo que o nosso corpo, que é a tendência, irmãos. Quem tem mais dinheiro, vai fazendo algumas plásticas. Vai colocando alguns botox. Vai dando uma equilibrada na matéria. Mas não tem como, é inevitável que essa matéria ela não se corrompa, ela vai se desgastando, as células vão morrendo dia após dia. Mas o homem interior, o homem que está dentro de nós, a fé que nós carregamos em Cristo, os tempos vão passando e nós vamos crescendo em espírito. Aleluia. Nós vamos nos renovando Glória a em Deus. Deus a cada dia. Glória a Deus. Amém? Amém. Mas não é só isso, tem novidade aí, irmãos. Esse texto aqui vai quebrando alguns paradigmas. Deu para entender, queridos? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, passamos lutas aqui? É fácil falar que é um cristão? Não. Nessa terra nós passamos dificuldade? Sim. Sim. Jesus nos enganou, ele falou que nós não iríamos passar? Não. Falou que nós iríamos passar sim,
Mas tudo isso que nós passamos, e olha que o apóstolo Paulo está falando aqui, quando a igreja estava sendo perseguida, cristãos estavam sendo mortos. E ele fala que mesmo, olha o que ele cita aqui, porque a nossa leve e momentânea tribulação, você pode transferir essa palavra tribulação por problemas, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não tem nada que venha se comparar à glória que será revelada e derramada nas nossas vidas por sermos cheios de Deus. Aleluia. Queridos, é um privilégio. Às vezes falar da morte parece que causa pavor, mas irmãos, cada vez que um cabelo branco aparece na nossa cabeça, é a morte nos chamando para desafio. Então eu e o Jurandir já tem um exército em nossa volta. Cada dia que aparece o cabelo branco, é a morte nos chamando para um desafio. Então, querido, o tempo passa, mas para o cristão é diferente. Quanto mais o tempo passa, mais nós almejamos a glória que há de ser revelada. Aleluia. Quanto mais a tribulação vem, mais aqueles que estão em Cristo, eles vão se firmando, porque eles sabem que é momentâneo, isso não vai prevalecer. O peso da glória que há de se revelar não tem comparação. Não tem comparação. É como se o apóstolo Paulo estivesse falando: irmãos, vale a pena. Vale a pena. Mas vamos lá. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Eita, meu irmão, isso é maravilhoso. Capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Eita, irmão. Sabe qual que é a comparação que o apóstolo Paulo faz aqui? Primeiro, vamos pegar o contexto. Vamos lá no contexto. Paulo está pregando para os irmãos de que igreja? Que livro nós estamos lendo? Corinto. Se ele está pregando para a igreja de Corinto, ele está entre a Ásia e a Grécia. A cultura da época era a cultura helenista. E a cultura helênica, que era a cultura grega, a qual prevalecia tanto em Roma como na Ásia Menor e na Grécia, eles tinham vários deuses para adorar, mas ele guardava um conceito, e o conceito era esse: eles acreditavam que a matéria era corrupta, que não tinha como Deus habitar num corpo humano. Eles seguiam esses ensinamentos, e na cultura deles e na crença deles, eles achavam que a matéria humana sufocava a alma. A matéria humana, ela aprisionava a alma. Eles não acreditavam que poderia existir algo de bom na matéria humana, porque eles tinham por eles que a matéria humana era corrupta, era corrompida. Então não tinha como algo puro, algo verdadeiro habitar na matéria. E eles tinham outro tipo de pensamento. Se o homem, ele poderia viver e usufruir de tudo de uma forma plena, mas depois da morte acabava tudo. O apóstolo Paulo está fazendo uma comparação maravilhosa aqui. Ele está comparando o nosso corpo. Ele faz duas comparações aqui. A primeira é que ele chama o nosso corpo de tenda. Essa expressão tabernáculo aqui é a expressão chamada tenda ou cabana. E o que nós fazemos com a tenda, Zuleika?
nós armamos, e geralmente quando nós saímos, o que nós fazemos? Desmontamos, Verdade. colocamos nas costas e partimos. A mesma coisa é a cabana. Então o apóstolo Paulo ele faz a comparação que o nosso corpo ele é uma tenda, ele é algo que vai ser removido. E ele fala que se porventura essa tenda, as palavras que ele usa, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, é isso mesmo, pastora? É tenda ou cabana que ele usa? Barraca. Olha a expressão. Porque ele faz dois tipos de comparação. A primeira é que nós estamos aqui de passagem. Nós não fomos criados para se tornar sementes nessa terra. Nós somos forasteiros em uma terra estranha. Verdade. Essa palavra ela só serve para crente. Porque tem pessoas que acham que vai ficar nesse mundo e que o mundo não vai ser destruído. Ela tem amor por esse mundo. Ela é fascinada pelas coisas desse mundo. E tem pastores pregando que esse mundo é maravilhoso. Tem pastores ensinando ao povo a se enriquecer nesse mundo. Que você vai prosperar nesse mundo, que você vai ser grande empresário nesse mundo e que você tem que ser próspero, porque se você não for próspero, Deus não está na sua vida. Tudo isso é maravilhoso e tudo isso é benigno. Mas isso, irmão, não é o mais importante. Porque não compensa juntar tantos valores, tesouros nessa terra, sabendo que a nossa tenda, a nossa cabana, ela será removida e substituída. Essa cabana, esse corpo. Aí ele faz a segunda comparação. Ele está falando aqui da mesma forma que o tabernáculo foi construído e estabelecido no deserto, enquanto Israel passava, e aquele tabernáculo, ele ficava ali 40 anos, às vezes até 300 anos, mas ele era removido. Ele está fazendo a comparação, a analogia de que aquele tabernáculo ali, onde Deus habitava, aonde os utensílios da arca estavam ali dentro daquele tabernáculo, e agora não existe mais esse mesmo poder, esse mesmo Deus que se manifestava lá naquele tabernáculo no deserto. Agora esse Deus ele se manifesta nesse tabernáculo. Glória a Deus. Agora ele se manifesta aqui, ó. Agora ele está fazendo morada dentro de Aleluia. nós. Então são essas duas comparações. Glória a Deus. Primeiro, ele fala assim: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfazer, vai se desfazer ou não, irmãos? Vai. Olha, se Jesus não voltar, eu quero trazer uma novidade aqui para vocês. Se Jesus não voltar daqui a 50 anos, talvez os mais velhos que estão aqui não estarão mais, irmãos. Não estarão mais. Por isso que nós não temos que se preocupar exclusivamente com a nossa tenda aqui nessa terra, com o nosso tabernáculo. Porque esse tabernáculo, pastor, as capas e a armadura desse tabernáculo, se nós não percebemos, já tem algumas avarias. É verdade. Parece que já começou a aparecer alguns enrugamentos nesse tabernáculo. Só que aquilo que é interior, que está dentro de nós, está nos revestindo de poder. Amém? Aleluia. Nós não somos uma alma penada, um espírito atrapalhado que fica aí rondando, nada disso. Nós temos um dono e ele mora, pastor. Aleluia. Ele mora Dentro de nós. Obrigado, meu Deus. Então era natural se ele está pregando para a igreja de Corinto, ele está falando a importância de que se eles achavam, se a cultura grega, helênica, pregavam de uma outra forma, que o homem morresse, ele acabava ali, Paulo está falando, não,
Nós estamos aqui de passagem. Esse corpo que vocês têm hoje, ele vai envelhecer. Mas aqueles que creem em Cristo, eles serão renovados. Aleluia. Aleluia. Temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Sabe, querido, para aqueles que creem, né? Para aqueles que realmente acreditam assim, já pensou você ter um corpo aonde não haverá mais doença, aonde não haverá mais cansaço, Glória. aonde na fração de milésimo você é transferido de um lugar para o outro, um corpo aonde não se sente mais dores, a enfermidade não pode tocar. E às vezes, irmão, nós nos apegamos tanto com essas coisas, sabe? E infelizmente chega até um certo ponto das pessoas não saberem discernir o que é eterno e o que é temporais. As coisas passageiras, irmão, usufrua dessas coisas, mas Deus tem algo muito maior. Amém. Ele fala que esse Glória a tabernáculo, se desfizer, e isso ele traz uma afirmação: temos da parte de Deus um edifício que não foi pedreiro que levantou, não foi arquiteto, não foi engenheiro, mas ele mesmo, com as suas mãos, edificou. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Amém. E por isso, neste tabernáculo, ele está falando neste. Não é nesse. Acompanhe no versículo 2. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que é isso? Deixa eu explicar aqui para os irmãos. O que é isso? Nós estamos nesse corpo. Amém? Amém. Nós ainda estamos carregando esse corpo. Mas a nossa certeza é tão grande da salvação que nós, nos nossos gemidos, aspiramos para recebermos esse corpo da glória, esse corpo celeste que parte da parte do próprio Deus. E como é que nós recebemos ele se a nossa cabana, o nosso tabernáculo ainda não foi desfeito? Como é que nós recebemos esse corpo? Quando nós recebemos o poder que é dado pelo Espírito Glória a Santo. Deus. Então esse corpo glorioso, nós já começamos, já temos o prazer, já começamos a desfrutar deles por fé. Amém. Por fé. Você sabe que essa matéria, ela vai se desfazer, mas que você será eterno diante de um Deus tão glorioso. Isso foi Ele mesmo que estabeleceu. E quando nós temos essa mentalidade, irmãos, é chocante o que eu vou falar. Quando nós temos esse tipo de discernimento, Zuleika, a morte, ela já não faz efeito nenhum. Por que ela não faz efeito nenhum? Por uma razão. Porque se esse tabernáculo, essa tenda, essa barraca, ela se desfizer agora, nesse momento, agora, não é depois da manhã, automaticamente, eu recebo da parte de Deus esse corpo revestido de glória. Aleluia. É por isso que o crente não morre. O crente, ele não morre. O crente é transferido de um lado para o outro. Aleluia. Quando nós temos essa certeza, nós passamos a fazer mais para Cristo, a ser mais produtivo e agradecer a Ele todos os dias pelo motivo só de acordar. Glória a Deus. Porque se eu não conseguir acordar hoje, amanhã, eu já estarei com Ele no paraíso. Aleluia. Amém? Amém.
Isso é bom porque tem pessoas que elas pensam assim. E esse pensamento é até lógica, porque foi ensinada dessa forma. Ela pensa assim: se caso eu morrer, para onde é que eu vou? Alguém aqui já fez essa pergunta? Para você mesmo? O texto está explicando. O texto está explicando passo a passo, mas vamos lá. Eu quero que a pastora leia junto comigo o versículo 3, que era um pouquinho complicado. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Como está falando aí, pastora? E quando nos vestirmos com ele, não ficaremos sem corpo. Amém? Amém. Então, irmão, não é você. O que é que as pessoas ensinam? As pessoas ensinam que quando você morre, geralmente, você vai para um lugar de descanso. O crente pensa assim, para um lugar de repouso. Outras pessoas pensam, outras religiões ensinam, que você vai para um purgatório. Você fica lá purgando. Fica lá organizando e já acertando as tuas condições com Deus. Outros pensam, por exemplo, que você vai evoluindo. Você é um espírito e você, cada vez que você sofre essa questão da morte, você fica um espírito mais evoluído. Isso geralmente, quem ensina essas coisas, geralmente é o espiritismo. E a Bíblia está falando que não é nada disso. A palavra está falando que nós somos habitação, tanto aqui como nos céus. Glória a Deus. Nós seremos habitação de Deus. Você é habitação de Deus. Amém. Você faz parte dos planos de Deus. Aleluia. Pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Sim ou não? Sim. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Isso é Aleluia. maravilhoso. Esse anseio, esse gemido, não é gemido de dores, mas é de alguém que espera algo muito maior e melhor. A vida aqui na terra é gostosa com Cristo, mas ela é passageira. Essa semana eu fiquei sabendo de um irmão que muitas vezes eu sentei na casa dele para tomar um café. Como ele era naturalista e ele congregava na Adventista do Sétimo Dia, muitas vezes eu tomava com ele uma cevada e é difícil tomar aquilo, né? O café substituído pela cevada é horrível. E eu tomava também, ele colocava aqueles bolinhos daquelas carnes de soja. E já que eu estava na mesa, eu não poderia. E eu louvo a Deus pela vida do irmão Graciliano. E essa semana eu estava conversando com a neta dele, falei: fala para o irmão Graciliano que eu passarei lá. Ela falou: pastor, então passa no céu. Passa no céu, porque o irmão Graciliano já foi já. Já tem alguns meses que ele partiu. E eu não senti tristeza. Sabe por quê? O irmão Graciliano caminhou com a tenda, com o tabernáculo terrestre, 89 anos. Glória a Deus. E sabe como que ele faleceu, irmãos? Ele faleceu no culto. Ele estava indo para a igreja no sábado de manhã e passou mal. E quando ele passou mal, a família tentou levar ele para o hospital. Ele falou: não quero. Eu não quero porque chegou a minha hora. E só tem esse entendimento, irmãos, quem realmente crê que a eternidade é maravilhosa. Crê que esse corpo, essa matéria corruptível, ela será incorruptível, um corpo glorioso. Já pensou, pastor Dalton? Amém. Maravilha, né? Nunca mais vai ter cochilo, meu irmão. Não, nem cansado. Nem cansaço. Volante de Kombi, de van, não vai ter mais preocupação. Porque você vai ser igualzinho a ele. Glória a Deus. Eita, irmãos. Glórias a Deus.
Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto. Quem que nos preparou? Deus. O próprio Deus. Agora é interessante é que ele faz algo aqui para provar para você que é verdade. O próprio Deus, ele prova para você, te dá garantia. E qual que é a garantia disso? Olha a garantia que ele dá. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Olha a garantia que ele deu. Aleluia. Qual que é a garantia, irmão Jurandir, que essas coisas acontecerão? Espírito Santo. É Aleluia. verdade. E você sabe, irmão, nós sabemos muito bem que você só penhora algo se você tem certeza que vai resgatar. Sim. Você não pode ir numa loja de penhora, numa casa de penhora, e chega lá, dá um anel de 10 mil reais, se você não tiver a certeza que vai lá retirá-lo. Então, qual que é a certeza que esse tabernáculo, quando se desfazer, eu vou receber um edifício que não foi feito por mãos humanas, mas o próprio Deus edificou e já nos entregou? Qual que é a certeza que eu tenho disso? Ele me deu o Espírito Santo como penhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Ele nos selou, porque penhor também na época tem uma tradução para isso. Lembra do anel de selar do rei? Aquilo também era um anel de penhor. Quando o rei colocava, batia o selo de carimbo, quando ele carimbava nas cartas, nos estatutos, naquilo que era de responsabilidade do reino, quando ele batia o carimbo, ele estava afirmando que a palavra dele estava penhorada em cima daquilo que ele estava se comprometendo. A mesma coisa, pastor. Glória Deus a fez Deus. conosco. Aleluia. Se você Amém. quer saber se isso é verdade ou não, eu vou te provar. Você quer que eu te prove? Te dou o Espírito Santo. Aleluia. Você quer que eu te prove que você é minha habitação? Toma aqui meu Espírito. Aleluia. Eita, irmãos. O penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Irmão, crente não é para estar desanimado. Não. Crente pode ter problema, sim. Pode ter dívida para pagar. Mas, irmão, toda hora, igual uma gangorra. Irmão, e aí como você está? Ah, irmão, olha, tô mais ou menos, viu? Só pela misericórdia. E aí, meu irmão, como é que tá as coisas? Olha, pastor, só pela misericórdia. Irmão, nunca está bem, irmão. É o próprio Deus, através da boca do apóstolo Paulo, está falando, tem bom ânimo, irmão. Crente desmotivado leva outro para o abismo. Não é que você tem que estar dando risada todo dia. Não é que você tem que estar mostrando uma alegria que não é tua. Mas você tem que ser constante no Senhor. O que tem de crente inconstante, irmão, meu Deus. Pessoas que uma hora estão animadas, super animadas, fala em línguas estranhas, profetiza, sai orando, evangelizando. Daqui a pouco você procura o irmão. O irmão está lá embaixo, deprimido, Na prova. está na prova. Querido, bom ânimo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, Aleluia. sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, lógico, no corpo estamos ausentes ainda. Por quê? Porque ainda somos matéria. E como fazer para entender que Ele está em nós? Através da fé. Só podemos crer que o Espírito habita dentro de nós através da fé. Então o crente tem que andar por fé. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Alguém aqui já viu o Espírito Santo? Não. Mas tem um camarada que escreveu um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Esse mesmo camarada,
é o que envenena as igrejas no Brasil. É o mesmo camarada. É só ver o trabalho dele nas igrejas. É só ver as pinturas que ele tem feito na igreja. Junto com os camaradas também que gostam desse barulho. Amém? Eu não preciso dar bom dia para o Espírito Santo. Isso é até uma fábula. Não. Eu dar bom dia para Deus? Nada disso. É Ele que me faz ter bons dias. Aleluia. É Ele que me traz alegria. Amém. É Ele que é a minha motivação de viver. Eu apenas sou uma tenda, um tabernáculo. E da mesma forma, Zuleika, que ele habitava naquele tabernáculo no deserto, através da presença da Arca da Aliança, através do candelabro, através dos utensílios, que aquilo ali era só uma figura daquilo que iria se revelar. Agora é melhor ainda, ele se revela dentro de mim, Aleluia. dentro de nós. Aleluia. Glória Você a pode Deus. bater assim e falar: Deus se revela dentro de nós. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Por quê? Por que nós não temos mais medo? Por causa dessa revelação. Porque aqui nós somos tendas. Essa casa, essa tenda, essa cabana, essa barraca, ela irá se desfazer. Mas o que está para ser revestido em nós é um edifício espiritual. Aleluia. Que não foi arquiteto que fez, mas ele, com as suas mãos benignas, maravilhosas, ele fez isso para que você seja revestido. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Já pensou, irmão? O que é um revestimento? O que é se revestir? Se proteger. Se proteger. Não. Por exemplo, eu estou aqui com essa roupa simples. Aí chega alguém com a roupa caríssima e coloca por cima dessa. Aí você já tem uma outra visão de mim. Você faz poucos instantes que o pastor estava com a calcinha surrada, um jeans, uma camisa de 50 conto no máximo, mas agora ele está aí com um terno de 5 mil reais. Revestimento é você colocar uma nova vestidura por cima da sua. Aleluia. É isso que Deus faz. Glória a Deus. Ele nos reveste com algo muito maior e muito melhor. Aleluia. Glórias a Deus, santo teu nome, Jesus. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presente, quer ausente, para lhe sermos agradáveis. Qual que é o maior objetivo nosso? É agradar a Deus. E como que nós agradamos a Deus? Produzindo para Ele, tendo esse bom ânimo, como o apóstolo Paulo falou aqui de início, no versículo 16 do capítulo 4, não desanimando. E por isso, não desanimamos. Nós temos vários motivos, irmãos, para nunca desanimar. Primeiro, porque um dia seremos revestidos do incorruptível. Segundo, é que nós temos o penhor. Qual que é a promessa de Deus e a garantia de que Ele está conosco? Ele nos deu o seu Espírito Santo. Aleluia. Se coloca de pé, filhos. Obrigado, Espírito Santo. Irmão, ficou fácil de entender? Amém. E ele vai fechar aqui com um versículo que até hoje tem sido um problema sério na cabeça de alguns irmãos. E alguns usam isso para amedrontar o povo de Deus. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Isso dá medo. Se nós não entendermos, vai dar medo. Primeiro, você vai começar a pensar, falar: peraí, se eu for comparecer diante do tribunal de Cristo, é porque com certeza vai ter um julgamento. Se Ele é juiz e justo, Ele vai julgar
conforme a sua justiça. Então, se eu fiz alguma coisa de errado, bem provável que eu seja condenado. Aí nós cairíamos no contraponto da graça. Por quê? Porque se pela fé alguém é salvo pela graça, como que agora eu vou comparecer no tribunal de Cristo para prestar conta? E se eu não passar? Então o que eu fiz aqui não compensou. Não compensou eu estar na igreja. Se de todo jeito eu sou condenado, irmãos, o texto não está falando que nós seremos condenados. Aqui está falando de recompensa. Porque a justiça de Deus, ela já se manifestou através de Cristo. Aqui está falando que aqueles que creem em Cristo, eles serão recompensados. Amém. Eles vão aparecer diante de Cristo como todos comparecerão. Mas não para ser julgado e ser condenado, muito pelo contrário. As tuas condenações, elas já foram cravadas na cruz. Agora, porém, aquele que vai também comparecer e continua não crendo, esse vai ser julgado conforme as suas obras más. O crente não tem como perder a salvação, irmãos. Eu creio. É impossível que um crente, aquele que crê em Jesus Cristo, perca a salvação. É impossível. Eu estou falando isso porque se a salvação é por fé, creu em Jesus, está salvo. Amém. Agora, o que você tem feito para provar realmente que você é um cristão? Na comparação, no comparecimento do tribunal, nós vamos prestar conta. E pode ter certeza que nós já estamos aprovadíssimos por Cristo. Amém? Amém. Aqui não está falando, irmão, que você será condenado. Como as pessoas falam: olha, irmão, no dia do julgamento vai descer um telão de 500 polegadas. Eu já vi pastor pregar, viu, pastor? Eu acredito. Você vai ver no telão, Deus vai mostrar para você, irmão, todos os pecados. Até aquilo que você assistia, Deus vai mostrar no telão. Irmão, você acha que Deus vai perder tempo com essas coisas, irmão? Ele nem se lembra. Deus, ele já te justificou. Aqui está falando, irmão, de recompensas. Aleluia. Aqui está falando daquilo que nós vamos apresentar perante o nosso Rei. Aleluia. Feche os teus olhos. Glória. Eterno e amado Deus, ó Senhor, somos a tua habitação. Meu Deus, mesmo que nós muitas vezes não venhamos entender as coisas sobrenaturais, ó Senhor, porque realmente a nossa visão é pequena, limitada, mas tu nos conheces, ó meu Senhor. Tu sabes que nós somos teus. É para isso que o Senhor enviou o teu Espírito Santo. Não foi para nos julgar, não foi para nos condenar, mas o teu Espírito Santo veio para nos orientar, para nos capacitar, para nos alertar. E é por isso, meu Deus, que mesmo esse tabernáculo nosso, envelhecendo, se corrompendo, ficando fraco, debilitado, nós cremos piamente que algo de muito glorioso na eternidade já está sendo preparado. Glorifica a Deus nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória.